Oi, gente, eu vou falar da minha fé, né? Eu peguei isso aqui, meu pai pegou pra mim, né? E eu comecei a ler. Eu tô gostando muito, eu tô gostando muito. E eu queria falar pra vocês o que é a minha fé. Fala sobre a fé, vencer as dificuldades, convicção absoluta, postura na prática da fé. Então, eu gostei muito. Cada dia eu vou ler um pouquinho para vocês. Umas 2 páginas, pode ser? Tá. Vencer as dificuldades. Recitar Daimoku é a maior das alegrias. Introdução. Shinichi Yamamoto participa de Gonpyokai comemorativo no Centro Cultural de Tonno, localizado na cidade de Tajimi, província de Gifu. Em suas palavras, ele fez explanação sobre a frase do Gonsho: sofra o que tiver de sofrer, desfrute o que existe para ser desfrutado. Considere tanto o sofrimento quanto a alegria como fatos na vida e continue recitando Nam-myoho Renge-kyo, independentemente do que aconteça. Entendeu? Trecho. Na vida, pode acontecer de enfrentar tempestades e de perseguições, furacões do destino e infindáveis angústias. Quando se depararem com os sofrimentos, encarem-os firmemente. Em vez de fugir ou recuar, desafiem destemidamente a recitação do Daimoku. Decididos a vencer pela fé. Por outro lado, nos momentos alegres e felizes, sente-se também diante do Gohonzon, imbuídos de gratidão e recitem Daimoku para criar ainda mais causas para uma alegria ainda maior. Eu me perdi. Tá aqui. Orar Daimoku, tanto no sofrimento como na alegria, nessa sincera e inabalável devoção na prática da fé, existe a transformação do karma e também a revolução humana. Não consigo me conter de tanta alegria por recitar Daimoku. Se conseguirem se sentir assim, no fundo do coração, experimentarão a verdadeira alegria, fé resoluta e oração resoluta. E continua a recitação do Daimoku. Uma pessoa que possui o Daimoku em primeiro lugar é inabalável. Ela não se encovarda, ela não recua, ela não é derrotada. Isso porque dentro do seu coração arde uma forte chama do espírito invencível e da alegria. Então, se você fazer o Daimoku, aí vai ter a alegria, vai ter alegria, vai ter um espírito mais forte, entendeu? E vai ter um monte de coisa. Mas se você se sentir derrotado, você faça Daimoku. Para quem não conhece, pesquisa na internet o que é budismo. Aí você vai saber o que é budismo de verdade. Mas se você quiser saber, você vai ter que conversar com um de nós do budismo, né? Tem um monte de gente. E de um mundo inteiro. Quase o mundo inteiro, né? Não é muita pessoa também. Mais de... peraí. Tinha falado quantas famílias era. Mais de 700 bilhões de famílias. Por aí, eu acho. Mas se você quiser saber mais, você pode entrar na extranet. Ou você quer conversar com uma pessoa de frente a frente, você tenta conversar ou comigo, é claro,
ou com uma outra pessoa que você pode encontrar por aí, ter uma comunicação. Você pode ir no Face, tem Facebook também, que fala da BSGI, fala um monte de coisa, né? Fala mensagens que o Nichiren Daishonin relata, um monte de coisa. É muito bom para o seu coração, é muito bom. Você vai ter um espírito mais forte, vai ser resoluto. Resoluto? É resoluto, né? Eu esqueço a parte. E vai ser ótimo, porque você pode ser feliz e você pode derrotar firme e forte nos seus obstáculos que você tem na sua vida. Todo mundo tem, até eu tenho. Eu tô tentando, né? Eu vou passar desses obstáculos que eu tenho. Mas se eu não fazer Daimoku, não tem como sair desse obstáculo, entendeu? Então, o Daimoku ajuda você a, a sair dos obstáculos, os desafios que você anda tendo na sua vida, aí ele ajuda a melhorar mais, a facilitar, entendeu? Tá, vamos continuar. Não ser derrotado pela ira. Alguém sabe que a ira? Sim, é o pecado da raiva. Nossa, odeio esse pecado. Shinichi Yamamoto participa do curso de aprimoramento no Centro de Treinamento de Kyushu. Ai, gente, desculpa pelo piado. É meu passarinho que tá aqui dentro, que já devia ter saído, né? Mas não, meu pai não quis pôr ele pra fora, beleza, pai? Tá. De Kyushu. No último dia da atividade, ele explana a respeito dos 10 exercícios. Trecho. O sexto exercício. O sexto exercício é o medo. Ao realizarem a prática budista, pode acontecer de se tornarem alvos de olhares de estranhamento por parte das pessoas ao redor, ou ainda serem isolados no grupo. Em alguns casos, podem vir a sofrer perseguições como a sofrida pelo presidente Makiguchi, que põe a vida em risco, afastar-se da Soga Gakkai ou abandonar a fé, com medo do que ocorram esses tipos de situações e justamente a ação dessa maldade. Em conclusão, é a covardia. Daishonin afirmou. Os discípulos de Nichiren nada poderão realizar se forem covardes. A condição... Tem que pôr esse periquito pra fora, né? Ele vai ficar falando, gente. Espera aí que eu já volto. Não. Espera aí. Já vem. Eu tenho que pôr esse periquito pra fora. Licencinha. Ai, quieto. Bem na hora da minha live. Ó, não vai me picar não, hein? Não é pra ficar. Não é pra ficar. Tinha que ter uma cadeira aqui, né? Eu sou muito baixinha. É, vai pra lá, vai lá. Ó, lá vem os gatos com fogo também. Ó, faz questão de fogo. Oi? Ah, deixa aí, deixa muito frio. É, mas ele vai ficar aqui, tudo ó. Ah, muda de quarto. Não dá, esse é o melhor quarto. Ah, deixa ele. Ele quer sair no vídeo também. Ele quer sair no vídeo. Deixa ele. Tá. A condição essencial para polir a fé e alcançar o estado de Buda na presente existência e ter coragem. É ter coragem. É necessário coragem para se converter ao budismo. É preciso coragem para realizar o shakubuku. Shakubuku, para quem não sabe, é você fazer uma
Por exemplo, você vai chamar uma pessoa para entrar no budismo. Isso é shakubuku. Shakubuku é, por exemplo, uma pessoa que convida a outra para ir no budismo, entendeu? Isso é shakubuku. Sem coragem, não se consegue enfrentar o mau destino. Fé significa coragem. E continuou, né? Esse coração de ira em si não é algo ruim. É necessário sentir raiva diante de atos de maldade. Se não manifestarem a ira contra o mal e o errado, não haverá mais a justiça. O problema é se afastar da fé porque ficou irado ou nervoso com algo. Vamos supor que exista um líder veterano inconsequente que só dá trabalho às pessoas à sua volta. Muitos problemas. Ao observarem a postura dele, os demais se sentem aborrecidos e inconformados. Isso é natural. Contudo, começam a surgir pessoas que dizem: é por isso que eu não participo das atividades da Gakkai e não vou às reuniões. Esse é o aspecto de pessoas sendo derrotadas pela maldade da ira. A ira, né? É aquela coisa horrível de raiva que dá em você, entendeu? É aquele pecado. É que tem uma gatinha aqui que ela tá com fogo, então... Ela sempre vive com fogo, essa gata. Desculpa. A questão de realizar a prática budista visando a própria revolução humana e o estado de Buda, em essência, não tem nada a ver com a postura inapropriada do líder veterano. O alvo é ser combatido e esse coração que mistura essas questões e tentar justificar de maneira plausível seu retroceno na fé. Eu sou um pouquinho ruim pra ler. É um pouquinho, só um pouquinho. O nariz tá entupido. Na verdade, ele não tá entupido, ele tá escorrendo. Tá ótimo. Perseverar na fé. Introdução. É realizada em Tóquio a cerimônia pelo terceiro ano de falecimento do segundo presidente da Soga Gakkai, Josei Toda. Essa é a primeira cerimônia após a posse do Shinichi. Shinichi, quem não sabe, é o terceiro presidente. Tem 3 presidentes. O primeiro é o presidente Makiguchi, o segundo Josei Toda e o terceiro Nichiren Daishonin. Então, o que nós conhecemos agora é o da Nichiren Daishonin, entendeu? Porque os dois, o segundo e o primeiro, eles morreram. Então, foi uma coisa muito ruim. Morreram muito, com uma derrota muito feia. Então, nem queiram saber como que foi. Vocês vão saber só se vocês entrarem no budismo. Onde eu tava? Como terceiro presidente, né? Terceiro. Em seu discurso, ele afirma: hoje, em todo o Japão, pessoas que vieram passando por sofrimentos e fortúnios estão experimentando grandiosos benefícios com maravilhoso aspecto por perseverarem na fé conforme as orientações do presidente Josei Toda. Este foi um empreendimento de renovação da vida, jamais realizado, e isso não se limitou ao Japão, mas propagou-se para as Américas do Norte e do Sul. E para os países da Ásia, isso já é o suficiente. Para provar a grandeza da sua luta, o seu espírito
na sua luta. O seu espírito era de acabar com a infelicidade na vida de todos por meio da fé do Goronzon e de edificar um mundo de paz. Então, ele ergueu a bandeira da propagação e levantou-se só no campo do Conserufo. Conserufo? Conserufo eu não vou saber muito falar o que é, porque eu ainda não sei muito bem o que é. Então, pergunta aí no Google, tá bom? No Google o que é Conserufo. Depois eu ponho aí nos comentários como que escreve Conserufo. Vamos celebrar um grande avanço a cada aniversário de falecimento de nosso mestre. Trilhar o caminho de glória. Shinichi visita pela segunda vez o Havaí e participa da reunião de fundação do Distrito Havaí. Em seus incentivos, ele diz: quero inicialmente dar os parabéns a todos por esta partida com a fundação do Distrito Havaí. Esta ilha é a terra em que assinalei o meu primeiro passo do movimento pelo Conserufo mundial. Nichiren Daishonin, que é o terceiro presidente, né, nos ensina sobre a prática da fé, dizendo o seguinte: siga a lei e não as pessoas. Então, siga a lei e não as pessoas. Tipo assim, tem uma pessoa dando uma opinião e outra pessoa dando outra opinião. Em vez de você ir por esses lados das opiniões, siga a fé. Entendeu? Onde eu tava? Ah, tá aqui. Portanto, a base fundamental de nossa fé é a lei. E para concretizar o sublime objetivo do Conserufo, devemos impulsionar as atividades com a firme e forte união de todos os companheiros. Ai, gente, peraí. Que, mãe? Hã? Mãe, eu já tô falando do budismo. Eu quero saber de qual braço na minha cabeça depois. Olha aí. Uma vitória. Ô, mãe, se você puder entender, eu tô falando sobre o budismo no meu canal. Onde eu tava? Se existir entre os senhores pessoas que não se simpatizem com os seus dirigentes ou que reclamem por serem mais veteranos na prática da fé do que eles e que por isso merecem ser dirigentes, estarão trocando a base fundamental que é a lei, pelo sentimentalismo em relação às pessoas. Essa atividade é um comportamento infantil de quem está sendo derrotado pela própria fraqueza, como também é o comportamento de pessoas que se desviaram do correto caminho para a prática da fé. No final, criarão a própria infelicidade. Será que eu leio mais? Se vocês querem mais, eu leio. Eu vou ler uma mensagem, né? Ao superar as próprias dificuldades, por meio da prática da fé, podem-se compartilhar com outras pessoas a alegria e experiências obtidas. Então, se você
superou as suas dificuldades, ou tá superando as dificuldades. Aí você pode, tipo, compartilhar a sua alegria, ajudar a pessoa que está passando por dificuldade também, entendeu? É tipo isso. Você ajuda a pessoa que tá na dificuldade ou tá completamente ruim, aí você ajuda, você faz uma visita, você fala um monte de mensagens que o nosso presidente Ikeda falou com mínimos detalhes. Você pega ou na internet ou você pega em um livro que você deve ter em casa. Se for para jovem, eu posso até fazer uma visita, né? Porque eu tenho um livro que fala muito sobre o jovem, a juventude. Então, eu posso fazer uma visita, é só falar onde que é. Só que eu não vou saber tudo por completo, tá? Só falar o endereço, a rua e a cidade, porque vai ter gente que é de outro país, vai ter gente que é de outra cidade, tudo, né? Então tá. A Revolução Interior. Shinichi narra a história de Chikako Hawashida. Eu não sei falar muito em japonês, tá? Que morava nos Estados Unidos. Para corresponder à confiança dele. Estudava as publicações e se empenhavam na recitação do Daimoku. Para ensinar o budismo e despertar as pessoas para a prática da fé, é preciso envolver-se com a vida dessas pessoas, tomar seus problemas para si e orar com seriedade pelo bem delas. Ao superar as próprias dificuldades, por meio da prática da fé, pode-se compartilhar com outras pessoas a alegria e experiência obtidas. Ao mesmo tempo, isso fortalece a convicção de quem as incentivou, tornando ainda mais inabalável sua fé do budismo. De toda forma, as atividades da Gakkai impulsionam as pessoas para o desenvolvimento e para a realização da revolução humana. Então é isso. Se vocês quiserem que eu continue, vocês põem no comentário. E dá um like, pelo amor de Deus, eu tô precisando muito. Mas se vocês quiserem que eu pare de falar do budismo, tudo bem, eu paro. Mas, por favor, ponha na cabeça isso, que vocês, pra superar os seus obstáculos, você precisa de muita fé e também de fazer você mesmo. Tipo, compartilhar com alguma pessoa. Se aquela pessoa tá precisando de ajuda, você ajuda ela. Mas não vai mimar a pessoa também, né, velho? Então, você mima ela, você não vai mimar ela, você vai falar, você precisa de ajuda, quer que eu te ajude com mínimos detalhes. Não precisa ser tudo, não precisa ser por dinheiro, não precisa ser por roupa. O que importa é que você vai estar do lado dessa pessoa que está passando por maus bocados, entendeu? Então é isso. Tchau, tchau.